Boa noite. Primeiramente, agradecer mais uma vez a todos que participam sempre aqui com a gente, todas as quintas-feiras recebendo um convidado, todas as quartas-feiras, 7 horas da manhã, a gente também traz alguns assuntos. Eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da Qualivets. Nós somos uma equipe de medicina veterinária integrativa, a gente trabalha com diversos métodos e o objetivo é trazer bem-estar para o paciente em qualquer fase da vida. Hoje eu vou receber dois convidados, Dr. Rafael Traude e o Yudi, representante aqui no Brasil da Bella Botanicals. Já vou chamar eles aqui. Eu vou tentar chamar duas pessoas, então ficaremos em 3 aqui na live interagindo. Deixa eu só chamá-los aqui. Olá, vi que o Dr. Rafael já está aqui. Boa noite para quem está entrando. Oi, Olá, Rafael, boa e noite, aí? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vi que E o aí? Yudi aqui também já entrou. Yudi, estou te chamando aí também, enviando o convite. Aí, agora ficou perfeito. Deu E aí? certo? E aí, Ju, beleza? Tudo Beleza, beleza? Rafa. Tá dando que o Yudi não está conseguindo participar. Por que será? Yudi, vou te chamar de novo aí. Veja se vai o convite. É só você aceitar, já vai dividir aqui a tela em 3. Tecnologia, gente. Normal. Não, normal, pandemia, gente. Viramos high-tech. Viramos high-tech dessas coisas. E Ó, hoje o Yudi, vê aí se assunto, foi o convite. né, Ju, é bem legal, né? Tá bem atual. Sim, sim. Eu acho que vai conseguir ajudar muito aí a galera que tá procurando uma referência para fazer as coisas, né? Para conseguir indicar um produto de qualidade. E outra, né, fazer uma terapia em que você realmente aí consegue dar qualidade de vida para o bicho e associar com outras técnicas também, né? E tirar também muitas dúvidas, né, Rafael? O que a gente percebe, assim, é ainda muitas dúvidas em relação a como usar, a burocracia, o que é verdade, o que não é, o que é mito, né? Sim. Então, tem tudo isso ainda, né? Eu E, vou mandar aqui de outra forma para o Yudi, eu vou ver se ele consegue. e por ser uma medicina individualizada, né, a gente tem que ficar atento sempre nos produtos. É que nem a ozonoterapia. Né? Se a gente falar que a ozonoterapia trata determinada doença, a gente tem que saber dose, concentração, frequência, né? Tem que saber a posologia. Então é sempre interessante a gente estar dentro de indústrias que sejam parceiras para que a gente consiga, através desses laudos técnicos aí, entender qual a proporção desses fitocompostos que vão estar na planta, né? Rafa, primeiramente, eu vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal, para você falar um pouquinho do teu currículo, inclusive com essa parte agora de CBD, né? A maioria Sim, do pessoal te conhece aí como ozonioterapeuta, conhecido super, né? Até fizemos o treinamento aí com o Dr. Rafael foi, essa semana, foi bem legal. foi. E ele é conhecido muito nisso, só que agora vem o CBD junto, né? E aí, conta aí um pouquinho pra gente. Eu já trabalho com a cannabis há um tempinho, então eu estava em Botucatu, eu sou da equipe aí do Jean, que entrou também, a gente trabalha bastante em conjunto, trabalhou mais, né, antes da pandemia, mas agora a gente está fazendo um EAD, e eu trabalho praticamente com medicina integrativa, minha formação principal é com acupuntura, vim da área farmacêutica também, então isso acaba dando um entendimento maior sobre essas questões de empresa, farmacocinética, de produto e tudo mais, e há um tempo estava procurando uma empresa em que eu conseguisse utilizar os compostos de uma maneira em que isso fosse replicável também a nível de pesquisa clínica. Né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, a gente tem que ter um produto que tenha uma certa validação até para conseguir entender qual tipo de fitocomposto está dentro dele. Né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, um trabalho com ozonioterapia, eu tenho que colocar no trabalho qual foi o meu gerador de ozônio, se ele tem Anvisa ou não, qual o modelo, especificações do produto, concentrações do ozônio, né?
intervalos de administração, formas de uso. Então eu preciso entender disso. Né? Então quando você está junto da indústria, o que a indústria ela faz, ela consegue quantificar isso. Mas no caso da cannabis, por exemplo, se a gente for pegar um canabinoide sintético, você vai pegar, por exemplo, um produto que tem muito nos trabalhos aí, o Sativex ou o Drobabinol, que são produtos que são canabinoides sintéticos, eles vão ter composições estereoquímicas completamente diferentes dos fitocompostos, entendeu? Então isso dentro do organismo, dentro da farmacocinética, que isso gera, você vai ter uma série de outras ligações e uma série de outros efeitos que vão ser diferentes, claro, quando a gente fala de fitocompostos, de canabinoides endógenos e também dos canabinoides sintéticos. Então nós também produzimos aí cannabis endógeno. Nós temos já o sistema endocannabinoide aí, nós temos a anandamida, por exemplo, 2-AG, que vão ser aí os canabinoides endógenos que vão fazer ligações do sistema endocannabinoide, que a gente vai até discutir um pouco, né? Sim, sim. E até, né, Rafa, voltando um pouquinho para o começo, para o início, a gente até conversou bastante durante o treinamento falando da questão que a gente tem de procedência de alguns produtos. Então, o Sim. pessoal está ouvindo falar muito de CBD, quer usar, porque a gente sabe, até vendo documentário, mães e tudo mais desesperadas, porque em várias doenças a gente pode utilizar, mas vem a Uhum. questão da procedência, né? Queria que você falasse um Sim. pouquinho disso. A gente ia chamar aqui o Yudi, gente, para participar aqui com a gente. Ele não está conseguindo entrar, mas ele é representante de uma empresa bem legal, que é a Bela Botanicals, aqui no Sim. Brasil. Depois a E gente publica aí para o pessoal sim, sim, a gente saber. publica. E o Rafael está fazendo essa parceria aí com eles. Nós conhecemos eles por meio do Rafa. E eu queria que você contasse um pouquinho de tudo isso, porque é uma questão, né? Trabalhar com CBD, mas e aí? A experiência, da procedência e a experiência Sim. que isso vai causar para o consumidor final. Sim. Eu fiz na veterinária, eu fiz o curso com o Fábio, né? Um curso top aí com o Pet Cannabis também, quem quiser saber mais. Eu acho que ele, o Eric Amazonas, que é professor aí da Federal do Rio Grande do Sul, que é a única faculdade de veterinária que tem aí a medicina veterinária canabinoide, né? Como parte aí do currículo das matérias eletivas, então vale a pena vocês colocarem aí medicina veterinária canabinoide, sistema do canabinoide no YouTube, porque ele disponibiliza as aulas, e lá também eu aprendi bastante. E lendo nos trabalhos, eu percebi que a gente tem algumas limitações em relação, primeiro, ao produto, ainda mais no Brasil, onde a legalização está caminhando. Né? Então, quando a gente fala legalização, a gente não está falando necessariamente do uso recreativo. A gente está falando também do uso medicinal. Né? Então, o trâmite legal hoje, para que a gente consiga a cannabis, ele vem através de duas fontes. A primeira, pelas fontes das associações. Né? Então, as associações elas têm essa obrigatoriedade de pegar de um banco de sementes certificadas essas plantas. Então, um ponto importante, a gente tem que primeiro falar das maconhas, né? Você não tem um tipo só, você tem vários tipos e cada uma vai ter uma composição desses fitocannabinoides, que vão ser extraídos, na maior parte deles, quase 100% das flores das fêmeas, né? Da planta fêmea. Então, isso também vai ser um ponto importante. A folha e o caule praticamente não tem nada de composto. Onde estão esses compostos vão estar nos tricomas aí, que vão ser como se fossem glândulas que vão estar aí nas flores. Né? Então, assim, primeiro, então eu pego das associações, né, como a Abrace, por exemplo, que é uma associação, ou eu pego através de importadores. Então, o interessante desses importadores, por exemplo, a Bela Botânicos, ela tem um pool aí de empresa que vai estar na Califórnia, onde você tem aí o cultivo e extração dessa biomassa, depois vai para o Uruguai, onde você faz a extração por CO2, onde você consegue aí fazer, né, esse óleo com uma boa qualidade de compostos, podendo escolher até proporções entre canabinoides. Então, dependendo da atuação, eu preciso ter uma composição maior de CBD do que de THC, certo? Então a gente sempre busca utilizar a planta dentro de todos os seus compostos, utilizando menos os isolados. Né? Então você tem como, por exemplo, hoje utilizar um CBD isolado, onde você só vai ter o canabidiol, que é um dos fitocannabinoides que vão compor a planta, por exemplo.
E isso vai ser interessante em alguns quadros, por exemplo, de dor, etc. Se eu tiver uma planta onde eu tenho high THC, onde eu quero colocar uma composição maior THC, eu já entendo que o THC também vai ter um efeito em relação a câncer, em relação a apetite, etc. Então, para um paciente oncológico, eu preciso fazer proporções diferentes de um paciente onde eu quero controlar uma dor articular. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter noção de onde eu estou pedindo. Né? E o mercado informal hoje ele também é muito grande. Então tem mercado onde a gente pode fazer os pedidos, né? E sem receita, e esses pedidos chegam em casa. Mas se eu estiver falando de nível acadêmico, eu preciso saber, né, da procedência desse composto. Então acho que esse vai ser um ponto importante. Se a gente quiser, por exemplo, colocar, pelo que eu observo, por exemplo, levando em consideração a ozonoterapia, se a gente quiser colocar a medicina canábica, né, na veterinária num patamar bacana, a gente vai ter que fazer bastante pesquisa. Mas as pesquisas elas vão estar limitadas justamente porque a gente não tem de onde ter produtos certificados, né, que vão ter laudos e comprovar quais são os componentes desses produtos. Né? Os fitocannabinoides vão ser 1% dessa composição. Os outros por cento vão ser compostos nitrogenados, por exemplo, terpenos, sequiterpenos, monoterpenos, vão ser outros compostos que juntos vão ocasionar um efeito que a gente chama de efeito comitiva, que é o efeito entourage, que a gente escuta falar muito aí nos artigos. Então, quando a gente usa todos os compostos em associação, esse termo que se chama sinergismo botânico ocasiona um efeito anti-inflamatório maior, ou analgésico maior, do que as partes isoladas, entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, um composto que causa um efeito analgésico, só que ele é pequeno, ele junto com outro composto que também causa um efeito analgésico pequeno, eles juntos têm um efeito analgésico maior do que usados isoladamente, entendeu? Então, a ideia é eu entender exatamente qual é essa composição que eu conseguir, a nível de pesquisa, fazer posologias que vão ser prescritas para determinados tipos de patologia. Então eu acho que hoje o caminho não é falar, por exemplo, se a cannabis medicinal ela faz efeito ou não faz efeito. Isso daí não é mais a discussão, ela faz efeito. Aonde que nós temos que bater hoje, que são opiniões que eu tiro da minha própria opinião e das opiniões de discussões de artigos. Né? Hoje a discussão está qual a posologia que eu tenho que administrar para conseguir fazer um determinado efeito e outro. Porque na prática clínica a gente sabe que a gente tem uma janela terapêutica muito grande. Então a gente consegue usar um óleo full spectrum para um óleo high CBD para outro, e conseguir, a nível clínico, ocasionar bons efeitos clínicos. Né? Então, assim, se a gente for pegar mesmo pesquisadores que vão ter um crivo mais alto, eles vão pegar nessa tecla. Qual é o tipo de composto que eu estou utilizando? Né? Entender da farmacocinética, farmacodinâmica é bacana. Mas a gente precisa saber o que a gente está dando, porque senão a gente acaba administrando produtos que a gente não sabe qual é a procedência. Né? Isso não é falar mal de um nem de outro. Isso é, na verdade, o que os artigos dizem. Né? E As também extrações... buscar por qualidade, né? É normal, porque você está buscando algo que vai trazer o efeito que você quer dentro do tratamento, né? As extrações caseiras, elas têm o mesmo grau de eficácia, de pureza, do que os compostos industrializados, entendeu? Então, se você tiver o habeas corpus, conseguir plantar em casa, saber a genética da planta, conseguir extrair o máximo que você tem dela em relação a cultivo, manipulação e etc., você vai conseguir ter um produto ótimo, com certeza. Né? Então, a discussão não é essa, né? A discussão é, se você for utilizar para o animal, a gente tem que ter ciência e certeza daquilo que a gente está fazendo. Mas independente disso, o começo, pelo que eu vi, foi de pegar desse tipo de mercado e mesmo assim você ter efeito terapêutico, entendeu? Sim. Então você tem efeito terapêutico. De CBD e THC, né? Para quem Uhum. não sabe nada do que significam essas substâncias, assim, como que você traria o conceito? O THC, a gente fala muito que é o que traz o efeito psicotrópico, né, da maconha. Sim. Mas como exatamente, quando que você usa um, quando usa outro e qual é o conceito aí? Na verdade, assim, a planta em si ela vai ter mais de 750 constituintes.
né? Quando a gente fala de THC, a gente está falando de um composto que chama delta-9 tetrahidrocannabinol. Esse vai ser um composto que vai ser o psicoativo da planta. E entender também que o CBD vai ter um efeito antagônico no sentido de efeitos adversos do THC, por exemplo. Então, se eu tiver uma planta onde eu tenho um high CBD e um high THC, um full spectrum, você vai ter uma sinergia em alguns pontos e um antagonismo em outros quando a gente se refere a efeitos adversos. Então, isso vai ser importante, como se fosse a fitoterapia chinesa, que a cannabis é uma fitoterapia chinesa, né? Estudos aí de pólen fóssil, microfóssil, a gente já vê na semente que elas foram originadas aí do Nordeste do Planalto Tibetano. Então, assim, a maconha foi muito engenheirada ao longo dos anos. Então, o CBD, que é o canabidiol, e o THC, eles vão ser dois compostos dos fitocompostos. Eu vou ter, por exemplo, o canabigerol, que também vai ser um outro composto, canabiciclol e assim vai. Então, você tem vários constituintes nesse sentido de fitocannabinoides. E aí nós vamos ter também compostos nitrogenados, por exemplo, esteroides, flavonoides, sequiterpenos, monoterpenos, que vão ser responsáveis pelo aroma específico da flor, né? Então esses constituintes juntos vão dar um efeito bem maior do que isoladamente, quando usados isoladamente, né? Então as plantas full spectrum, né, os óleos full spectrum, eles vão ter uma eficácia maior do que os óleos isolados, né? Então, quando a gente fala desses fitocompostos, nós temos o fitocomposto e nós vamos ter um receptor, né? O CB1, por exemplo, o CB2, eles são receptores. Então, o sistema endocannabinoide, ele é isso. Ele é quando você tem esses fitocannabinoides que vão se comportar como neurotransmissores, mas como eles não são armazenados em vesículas, eles não vão ser definidos assim. Eles se comportam como? Né? E eles vão se ligar em sítios aí de sinapse, por exemplo, principalmente do neurônio pós-sináptico. Então você vai ter uma série de eventos que vão acontecer nesse nível bioquímico que vai fazer uma regulação completa do organismo. Então você pega, por exemplo, filos como quinidária, você pega um polvo, uma lagosta, um gafanhoto, ele vai ter sistema endocannabinoide, entendeu? Vai ser o maior sistema de regulação. Não ouve falar, né? A gente quase não ouve Não. falar do sistema endocannabinoide, não é algo comum. Para a Não. gente que fez medicina, não tivemos na faculdade, não ouvimos falar sobre isso. E aí, Rafa, aqui a gente tem vários colegas, né? Se você puder falar um pouquinho do sistema, como ele funciona. Eu, particularmente, fui saber do receptor com você, foi aí que eu fui aprender e eu não sabia. Então, como que funciona? A maioria das pessoas não sabem que a gente já produz, né? Como que Sim. funciona? Esse sistema, né, sistema endocannabinoide, a gente pode chamar de SEC, né? Ele vai ser um sistema que vai acabar, a gente pode falar por processar, né, esses canabinoides que vão estar existentes aí na planta, porém eles vão ter uma absorção diferente daqueles canabinoides que a gente produz endogenamente. Então esse vai ser um ponto importante. Então, quando a gente fala de sistema endocannabinoide, a gente fala desse sistema, né, onde a gente tem um composto, um fitocomposto e um receptor, né? Então, os canabinoides da planta, eles vão ser assim muito, muito semelhantes quando a gente fala de formação química dos canabinoides endógenos, né? Então a gente tem, por exemplo, 2-AG e anandamida são canabinoides endógenos, tá? Então a formação química vai ser semelhante, só que o sítio de ligação e a forma com que isso vai desenrolar no organismo em relação à farmacocinética vai ser outro, tá? Então isso vai ser um ponto importante. Então, dependendo do tipo de composto que a gente tiver e dos receptores que vão estar também localizados em sítios diferentes, né, a gente vai ter essas combinações possíveis entre receptor e sítio, e essas combinações vão ocasionar os efeitos que eu vou buscar, como por exemplo um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório, um efeito antitumoral, antimetastático, aumentar o apetite, diminuir o vômito, ter uma ação antimicrobiana e por aí vai, né? Então, uma vez que eu tenho esse sistema deficitário, por exemplo, no organismo, né, eu tenho uma deficiência, uma dificuldade de manter a homeostase, né? Então, se a gente pensar em estresse oxidativo, se a gente pensar a nível atômico e molecular da observação, né, das doenças, a gente vai perceber que
Certas terapias, como por exemplo a terapia com ozonoterapia, você vai tratar a doença no nível molar e atômico da doença, vai tratar no nível atômico dela, vai tratar no nível do radical livre. Então, antes da doença aparecer clinicamente, você já tem uma mudança a nível de homeostase que aparece antes da clínica. Então, esse sistema ele vai acabar regulando isso e retornar o organismo à homeostase. Então, o principal objetivo é esse, né? É um sistema que leva ao equilíbrio, né? Exatamente. Então, na verdade, você nunca vai ter ali um problema em você usar, uma contraindicação. Na verdade, você vai ter que regular a dose e concentração. Mas não vai ter algum caso que você diga, ah, nesse caso eu nunca usaria. O seguinte, pelo que eu percebi, tá? Na minha experiência clínica foi com alguns produtos que não tinham certificação, a gente foi experienciando, foi adequando ao longo dos anos, até chegar num modelo que a gente tem. Sim, o que eu percebi, é uma medicina muito individualizada. A resposta, ela vai ser extremamente individual. Então, como que a gente começa? Sempre com baixas doses, baixas concentrações e observando e estando bem junto com o tutor, né? Então, eu acabo não prescrevendo e deixando aquele tutor ir embora para casa e não vejo mais ele. Então, geralmente, a gente fecha sempre algumas sessões que vão estar dentro dos pacotes que a gente faz, com acupuntura, por exemplo, né? Esse animal ele precisa estar vindo semanalmente, 2 vezes por semana, né? E a partir desse momento que ele começa a vir, eu começo a ajustar as doses e também a fazer adequações em medicação, mas isso tudo com uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, estou em Americana, trabalho no hospital LM lá. E a gente trabalha com uma neurologista e um animal que a gente atende é um animal que tem crise epilética. Qual que é a ideia do canabidiol, da acupuntura, da ozonoterapia, do laser? Tratar essas crises e diminuir também os efeitos adversos do uso contínuo de fármacos na alopatia convencional, né? Então a gente sempre vai administrando terapias e retirando doses das outras medicações alopáticas. Para quê? Para que a gente consiga ter um tratamento sustentável, né? Para que esse paciente não fique tomando um anticonvulsivante por anos, por exemplo, um corticoide por anos, entendeu? Então, essa forma também de levar, eu percebo que acaba por dar segurança no tratamento, porque a gente vai observando isso, vai aumentando as doses, vai ativando esse sistema endocannabinoide dos animais, e essa ativação acaba por levar, né, a consequências como, por exemplo, o retorno da homeostase, né, que é o que a gente busca, né, com a acupuntura também, por exemplo. Sim, com todas as técnicas em geral da medicina complementar, né? A gente recebeu aqui uma pergunta falando se podem ter efeitos colaterais. E já pegando o gancho, eu ia te perguntar sobre interação medicamentosa. Uhum. Se você usa, por exemplo, um óleo CBD isolado, onde você não vai ter outro composto, vai ter o canabidiol, o que eles acabaram percebendo? Ele vai aumentar a meia-vida de fármacos, tá? E isso vai ser bom ou ruim a depender do olhar clínico de quem estiver acompanhando. E como que isso vai acontecer? Então, no fígado, por exemplo, quando a gente tem aquele grupo enzimático, vocês vão lembrar da bioquímica do colégio, do citocromo P450, que vão ser um grupo enzimático responsável por oxidar fármacos, né? Então, lembrando que oxidar é a capacidade que determinadas substâncias têm de roubar um elétron, né, da camada eletrônica e desestabilizar, por exemplo, uma molécula de antibiótico, numa metabolização hepática de algum antibiótico, por exemplo. Se eu tenho esse sítio desse citocromo P450, ele está, né, com CBD, ele não vai oxidar fármaco. Isso acaba por aumentar a meia-vida. Então, o que acontece? Se eu aumentar a meia-vida do fármaco, automaticamente eu posso diminuir, né, a administração dele. Então, aumentar o tempo de intervalo entre as administrações. Isso vai ser interessante. Então, se eu der, por exemplo, um anticonvulsivante 2 vezes por dia, eu posso dar uma e observar, né? Então, assim, a ideia é sempre essa, colocar uma técnica em detrimento de outra retirada de algum outro fármaco, e a gente percebe que isso na rotina clínica acaba sendo muito interessante, porque a gente vai ter resultados extremamente satisfatórios. E quando a gente está, por exemplo, num hospital de referência, a gente tem controle de hemograma, controle ultrassonográfico, controle clínico, a gente pode utilizar termografia, a gente pode utilizar escala de dor, escala de qualidade de vida, por exemplo, que a Unesp de Botucatu desenvolveu.
Então, se a gente criar mecanismos de avaliação, a gente já entende isso já há muito tempo, que você vai ter efeitos fantásticos com a utilização da cannabis, por ser um composto que a gente pode chamar de fitoterápico, né? Um fitocomposto, né? Então, a gente vai ter vários sítios. Então, tem, por exemplo, sítios, o TRPV1, TRPV2, CB1, CB2, eles vão ser receptores. Então, um vai estar localizado no músculo, outro vai estar localizado no pâncreas, outro vai estar localizado em célula imune, outro na medula, outro no sistema nervoso central. Então, dependendo do tipo de planta que eu tiver e do tipo de composto, eu vou ativar uns receptores diferentes do que outros e vou ter sítios de atuação diferentes, né, de acordo com essa ligação que eu vou ter, né? Então, isso que vai ser interessante, eu saber o sítio que eu quero, saber qual é a patologia, né? Entender que existe para óleo CBD isolado essa interação, então por isso que a gente sempre usa o full espectro, né, que você vai ter efeitos menores, né? Efeitos adversos que a gente pode ter, por exemplo, sonolência, né? A gente pode ter, se a gente coloca uma dose maior, o animal pode começar a apresentar sonolência e a gente começa a dar noite, porque se ele tiver sonolência ele vai dormir, né? E vai ajeitando, adequando a dose. Desculpa, te cortei. É possível ter, por exemplo, uma overdose? Ah, o bicho tomou muito CBD. O vidro acabou tomando muito mais gotas do que o prescrito. Ele pode chegar a ter alguma coisa do tipo e chegar à intoxicação? Eu vejo intoxicação só com o animal comendo a planta. Tá. Né? Quando a gente fala hoje aí, por exemplo, desse mercado legalizado, né, dos Estados Unidos, por exemplo, lembrando também que quando a gente fala de mercado da cannabis, cada país vai ter uma regulamentação. E se você pegar países onde você tem, como por exemplo, cada estado com uma certa regulamentação, que nem os Estados Unidos, tem estados que liberaram e tem estados que não, por exemplo. Né? Então isso também ele é interessante de dizer. Então, quando a gente tem esses animais comendo a planta, né, a folha, né, ou a flor, que vai ter uns compostos maiores, principalmente o THC, onde você tem plantas high THC, você pode ocasionar quadros de intoxicação justamente por conta disso. Você tem a planta in natura, né? E o tratamento para esses animais é tratamento de suporte. Na literatura fala que pode morrer, mas na prática, uma vez eu conversei com o Fábio também, que tem mais experiência que eu, nunca viu, eu também nunca vi. Eu já peguei alguns casos na clínica, o tratamento foi fluidoterapia, aguardar essa metabolização acontecer. Eu hoje costumo, agora mesmo, umas 2 semanas atrás eu peguei, né? Então eu costumo fazer soro ozonizado, por exemplo, técnicas de laser como o ELIB, que vão ser otimizadores metabólicos, com o intuito aí de aumentar essa metabolização e conseguir excretar mais esses compostos que vão estar no sangue. Partindo do mesmo pressuposto de se eu tivesse uma picada de cobra, uma intoxicação por alguma outra planta tóxica, uma superdosagem de fármaco, um paciente renal também, que tem ureia e creatinina no sangue. Então eu parto pelo mesmo pressuposto. E uma coisa importante que você trouxe lá no treinamento, gente, só compartilhando com vocês. A Mel, que é a nossa mascotinha, né, da Mari aqui, que ela tem crises epiléticas, é uma vira-latinha de 17 anos. E aí a gente já começou o tratamento dela com CBD. E uma das coisas que foi bastante colocada pelo Rafael foi a observação da tutora, que está sendo super importante, né? Porque o que vai regular ali aquela dose é o que vai ver de fato o que está acontecendo ou não. Então, essa observação, né, Rafa, acho que das pessoas que vai precisar, 50% vai ser o tutor, né? Exatamente, mas mais importante do que essa observação, que vai ser uma parte, né, de todo o seu trabalho, vai ser a sua capacidade de levar esse caso de uma maneira parametrizada, né? Então tem que ser discutido com bastante amorosidade, vamos colocar assim, porque a gente pega às vezes pessoas que são... essa semana, por exemplo, passada, que eu atendi, por exemplo, um delegado, né? Então ele falou, puxa, você vai me prescrever cannabis? Já aprendi muita gente por causa de cannabis. Então assim, imagina se eu, não conhecendo a pessoa, faço uma prescrição de alguma coisa que é de um outro mercado, aí por ele não entender um pouco dessa farmacocinética, o animal que já está em fase terminal, você dá o óleo de cannabis, ele já ia
falecer de causas naturais, ele acaba falecendo naquele momento, aí pode associar com óleo. Então, assim, o BO que pode acontecer é muito grande, né? Então, até pelo conselho de classe, né? Na hora que pedir, por exemplo, você fez um exame de sangue, qual foi o produto que você utilizou, qual o respaldo que você tem legal disso, cadê o termo de consentimento? Então, hoje nas prescrições, por exemplo, eu faço uma receita, mando para a Bela, acho que ele conseguiu entrar. Eu acho que sim. Tá aparecendo Mando, a câmerazinha? mando para a Bela, junto com a minha receita, com termo de consentimento e com um cadastro que eles têm na Anvisa, eles conseguem importar, mas a minha receita fica retida, entendeu? Então, essa é uma via que é importante aí da gente tá discutindo, né? Quando a gente fala, Rafa, de liberação de uso, não conseguiu, não rolou lá. Tudo bem. Mas quando a gente fala de liberação de uso, até para que o veterinário se sinta confortável na prescrição, o que que você diria de recomendações? E a gente aprendeu um pouquinho sobre a forma de transportar, o que você faz para prescrever, que não é tudo tão Aham. simples assim, né? Eu acabo levando em consideração as recomendações da indústria que eu acabo pedindo. Então, hoje, por exemplo, para transportar, se eu tiver hoje um termo de consentimento e caso for parado, esse termo ele tem um respaldo legal. Isso foi conversado aí com um advogado também, amigo meu, que mexe com essa parte nessa parte de advocacia, né, de direito canábico. Né? Então, eu acho que é interessante a gente ter esse respaldo, né? Sempre você fazer uma prescrição onde essa receita também fique retida, né, para a gente ter ciência. Isso também acaba por gerar manifestações legais no sentido de legalização, porque se a Anvisa está recebendo um contingente tão grande desse de receitas, é importante que saiba para as leis virem em cima dessa demanda que vem da população. Né? Então esse também vai ser um ponto importante. Então eu acho que para os prescritores que vão fazer prescrições, o interessante sempre é vocês procurarem os meios legais, né, para estar fazendo isso, tratar sempre com muita diferença entre ativismo e a medicina canábica em si, né? Então uma coisa é a legalização para uso recreativo, uma coisa é a legalização para o uso medicinal. Também não tenho nada contra quem fuma, quiser fumar, fuma, quiser beber, bebe, entendeu? A discussão não é essa, né? A discussão é mais em cima do como esses compostos vão atuar com a responsabilidade da tua prática clínica, com ética e com zelo pelo paciente, né? Não fazer experimentações clínicas à torta e à direita. Né? Sim, Então, eu acho isso sim. interessante. E uma outra pergunta, se causa dependência, se você percebe algum tipo de dependência no paciente, uma vez que começou o tratamento, é feito desmame em algum momento e pode ser tirado ou é algo ad eterno? Na verdade, quando você pega os pacientes que acabam chegando pra gente, né, Júlio, são pacientes que são mais idosos, por exemplo, que já vêm de polifarmácias, né, que já vêm tomando vários fármacos, Tudo já vêm crônico. com tudo crônico, tudo oxidado, tudo ácido, tudo assim, com problema renal, problema de pele, degeneração macular. Então, assim, são animais que vão acabar precisando de um acompanhamento maior. Uma vez que você começa a dar óleo, eu já dou óleo para pacientes às vezes há 2, 3 anos, né? Acompanhando semanalmente esses pacientes, se não semanalmente com exames a cada 6 meses, né? E ando vendo resultados assim realmente muito bons, publicáveis mesmo, né? E replicáveis, que isso vai ser interessante. Aumenta a necessidade da dose com o passar do tempo, Rafa? Por exemplo, começou com uma miligramagem, depois de 5 anos você já não percebe efeito com aquela, tem que aumentar um pouquinho ou não? Na verdade, os trabalhos, eu vejo na prática, eles falam o seguinte, eles não divergem em relação a essa opinião. A partir do momento que você chega na dose terapêutica, que vai ocasionar o efeito clínico, você não tem uma ação do organismo de resistência ou de acomodação a essa dose. Né? Não é um gardenal que você vai ter que ficar subindo a dose, por exemplo, para atingir um nível sérico específico. E depois disso você tem uma adaptação do organismo. Não, com os fitocompostos vão ser diferentes. A partir do momento que você chegou na dose bacana, você vai manter ela o resto da vida. Né? Tá. Mas para manter ela o resto da vida, eu preciso ter um fornecimento de um produto que também tenha, né, um banco que tenha uma especificação.
Porque senão eu vou pegar várias plantas de várias pessoas, vários tipos de cannabis, então assim, aí eu tô falando de coisas completamente diferentes. A única coisa que vai ser igual aí vai ser que você está dando cannabis medicinal, mas o que tem lá dentro, você não sabe, né? Então você vai fazer Essa é a ozônio. melhor questão. Qual a concentração que você fez do ozônio? Qual o volume? Qual a via de administração? Então você tem que saber. 1 micrograma de ozônio é diferente de 50. Né? Então 300 miligramas de CBD é diferente de 600. 0,1% de THC é diferente de 10%, por exemplo. Né? Então eu tenho que ter ciência disso, começar sempre com menos e aumentando isso gradativamente, né? E sempre observar as respostas. Ô, Rafa, eu quero aproveitar que é você que está aqui para falar um pouquinho de estresse oxidativo, porque as pessoas ouvem falar que tem bastante tutor também e tal. O que que é o estresse oxidativo? O que que ocasiona? E aí, aonde que essas técnicas, né? Hoje a gente está falando de cannabis, vai atuar dentro disso? O estresse oxidativo vai ser quando eu tiver as minhas defesas antioxidantes vencidas, aí por excesso do que a gente pode chamar de agentes radicalares ou radicais livres. Né? Então, os radicais livres, eles vêm de várias maneiras no organismo. Né? Eles podem vir através de cigarro, pensamentos ruins, má alimentação, poluição, radiação, enfim. E toda doença vai gerar esse nível de estresse oxidativo. O que eu tento explicar aqui sempre é que todo mundo está oxidando, né? O tempo todo, porque Claro. não tem como a gente fugir disso, né? Então, Tá o tempo respirando, tá oxidando. não, não tem Né? como, né? E às vezes as pessoas falam, não, mas o meu cachorro não tem nada, o meu gato não tem nada, mas esse não tem nada aí, ele está envelhecendo. Então, o efeito oxidativo não dá pra gente parar, né? Não, Isso é algo que não tá pra não. gente. E o que eu queria perguntar para você em relação a experiências, algumas doenças que você vê efeitos muito bons e que você diria que pode usar. Eu prescrevo hoje cannabis para um paciente que chega para mim, por exemplo, hoje, uma bulldog que eu prescrevi, que é ansiosa pra caramba. Então, qual é a minha linha de raciocínio? Se é uma cachorra que eu pergunto, ela pula do sofá, fica pulando em cima do tutor, pula do carro, e é um bulldog que já tem uma degeneração aí genotípica, né, já são condrodistróficos, eu penso em tratar a ansiedade não só na ansiedade em si, mas na questão comportamental que pode ocasionar lesões aí no futuro. Né? Então eu lido tanto com ação anti-inflamatória de sítios que já estão inflamados, mas sem clínica aparente. Né? Então eu passei a termografia nela, eu vi que você tinha regiões de coluna inflamadas, mas ela chegou falando que não tinha dor nenhuma. Né? Então isso é importante. E também utilizo para pacientes terminais, pacientes oncológicos. Prescrevi ontem para um carcinoma grau 3, para uma Golden Retriever. Prescrevi para luxação de patela, já prescrevi para fratura de tíbia, casos de convulsão, principalmente, né, onde você vai ver melhoras significativas, até quando você já tem o uso de fármacos aí que são anticonvulsivantes sem efeito, ou quando você está usando muitas gotas, ou muita dose alta desses fármacos, né? Então, a ideia é sempre em conjunto. Eu não sou um cara que vai chegar e vai meter o pau no corticoide, entendeu? Pode, Nossa. meu. Não dá pra chegar e meter o pau no antibiótico. Não dá, não tem como. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Vai chegar num cachorro que tem um quadro de cistite recidivante, que já vem tomando um monte de antibiótico, aí você faz uma técnica que aquilo vai ser assim, a única coisa que talvez possa ajudar esse paciente, né? Então, você tem que usar um antibiótico. Você tem que usar um anti-inflamatório, entendeu? Você tem que resgatar esse paciente. O problema está no uso crônico e no uso indevido. Você tem um animal que tem um problema de pele, você nem faz um raspado, uma cultura e um antibiograma, e você vai prescrevendo antibiótico sem saber. De resistência, enfim, de sensibilidade, etc. Então, assim, eu acredito muito nesse sinergismo que vai ser a base da medicina integrativa, né? Então você pega um paciente que tem um politraumatismo, por exemplo, que vai fazer uma técnica cirúrgica específica, com cirurgião, anestesista, enfermeiro, com essa equipe multidisciplinar que depois vai levar para a equipe da terapia intensiva, que vai ficar na UTI ou na terapia semi-intensiva. Então, assim, não posso descartar isso, né? Eu tenho que usar tudo isso. Então, o que a gente faz hoje no hospital? O animal chegou lá, picada de cobra. Na UTI, ventilação mecânica,
fármacos de ponta, observação de ponta, e eu chego, faço eletroacupuntura, laser, faço cannabis, entendeu? Não posso chegar e falar, não dá corticoide, não. Ó, não dá metronidazol, não. Não dá, não Integrativo. posso. Não tem como. A gente faz uma medicina complementar, né? É E a ideia lógico. é essa mesma, é integrar. E os clínicos mesmo, os alopatas, eles vão vendo resultados. E é o que você falou, a tendência é baixar a dose de uma coisa para entrar com a outra. E aí Exatamente. as duas pessoas vão se integrando, né? A ideia é essa mesmo. Exatamente. E, Exatamente. e o que eu queria te perguntar também, Rafa, suas dicas, assim, ainda é um assunto muito novo. Ainda a gente ouve muita coisa que não é tão verdade. Onde você diria para as pessoas buscarem mais informações, dicas disso, leituras? E aí, tanto para profissionais quanto para tutores, porque a gente ainda Uhum. tem aquela ideia, alguns tutores de, eu não vou dar maconha para o meu cachorro, com aquela Sim, ideia do uso recreativo, porque não curte, né? sim. Eu vou te falar, eu hoje na clínica, para 10 pessoas que eu falo, 9 pegam a cannabis. Eu não percebo mais um paradigma cultural que tinha no passado, né, há uns anos atrás. Eu percebo hoje uma facilidade maior, né, de você colocar em prática essa terapia, mas sempre falar de uma maneira bem profissional, e você consegue reverter tudo, assim. Você não tem hoje um paciente que fala, eu vou dar e vai ficar loucão, não quero. Não. Se a pessoa falar isso, como já tive, você explica, fala que você não tem esse efeito, que você está lidando com fármaco, uma coisa é o uso recreativo, uma coisa é o uso médico, né? Então, você tem algumas fontes de estudo. Então, você tem cursos na Unifesp, você tinha cursos com o falecido padre Ticão agora, que infelizmente faleceu recentemente. Você tem pós-graduações, por exemplo, que é a que eu faço na Unileia, uma pós que está voltado ao mercado canábico e também a essas questões médicas. Você tem o curso do Fábio, né? A gente está, depois, até quando terminar, nós estamos fazendo uma consultoria com cannabis, depois quem quiser pode entrar num grupo de consultoria. Né? Então a ideia é você ter referências que vão conseguir te alavancar profissionalmente, com essas pessoas dividindo esse conhecimento, igual a gente faz com laser, com ozônio, com acupuntura, e a gente tem os resultados que a gente tem, né? Não tem por que Sim. eu não chegar para você, que nem na nossa consultoria de ozônio que a gente fez nessa semana passada, e não te apresentar cannabis para não disseminar esse conhecimento que na verdade nem é meu, entendeu? Então, Sim, assim, quanto mais pessoas fizerem, melhor, meu. Quanto mais pessoas fizerem, ótimo. Mais os bichos vão estar bem. Essa é a ideia, né? Dividir aí para conseguir multiplicar esse conhecimento e a galera conseguir se dar bem também na profissão e ajudar os bichos. a gente estava fazendo conta de milhares de animais que temos, né? E às vezes as pessoas deixam de disseminar conhecimento e não tem por que fazer isso. Eu Sim. queria ir para a pergunta aqui. A minha tela tá travada para as perguntas, porque tá com um videozinho do Yudi. Não sei se a gente vai ter Então, que então cair. só para finalizar também aqui, então se a gente for falar, por exemplo, de receptores, acho que a galera tem dúvida nessa parte também. Tem. De receptores, por exemplo, nós vamos ter receptores CB1, CB2, GPR119, nós vamos ter VEGF, que são receptores que vão, por exemplo, aumentar a angiogênese, né? Então, você vai ter sítios onde esses receptores vão estar mais. Esses receptores vão estar sempre ligados com uma afinidade com o composto da planta, e isso vai ocasionar um efeito específico, né? Então você vai ter, por exemplo, alguns receptores que vão estar no pulmão, você vai ter alguns receptores que vão estar em outros sítios, e se você tiver uma patologia de pulmão, quanto mais receptores do pulmão forem ativados, melhor, porque a ideia é homeostase, né? Então CB1, por exemplo, músculo, pulmão, sistema vascular, sistema reprodutivo, CB2, fígado, pele, osso, células de glia, pulmão também. CB1 e CB2, os dois eu tenho no fígado, no sistema nervoso central, por exemplo, né? Então, assim, cada receptor vai fazer uma coisa. Você pega o CB1 e o CB2. CB1 e CB2, CB1 é mais neuromodulador, né? E o CB2 ele vai ser mais para o sistema imune, né? Então ele vai controlar muito esses canais iônicos aí de controle de
de expressão neurológica mesmo. Né? Então vai ajudar muito em neuroplasticidade, retorno de funções neurológicas, ação analgésica anti-inflamatória, né? E aí você pega o TRPV1, por exemplo, ele vai ser um receptor que vai tratar dor. Então é importante você conectar ele porque ele vai tratar dor. O GPR-119, por exemplo, ele vai tratar síndromes gastroentéricas, por exemplo. Então você pega um animal com parvovirose, você pode utilizar. Ou seja, a gente tem receptor em todas as partes. Em todo organismo. Todo Em todo organismo organismo. tem os Em todo receptores. organismo, exatamente. E você O qual... citou a Bulldog ansiosa, né? E você já pegou ansiedade por cognição, por déficit cognitivo, aqueles cachorrinhos com Alzheimer canino? Então, eu recentemente estou tratando de um cachorro, que é um caso bem grave aí também, de um tumor bem importante, um carcinoma, com síndrome da disfunção cognitiva. Ah, entendi. Tá Né? associado. Então você tem associações aí onde eu não tiro, por exemplo, alopatia. É um paciente que não queria fazer químio, né? Agora já pensa em fazer porque você diminui os efeitos colaterais da químio, entendeu? Então não é para falar, ó, não faz químio não, que químio é uma bosta e não vai dar certo. Não é isso. Bom, mas faça com terapias associadas para você diminuir os efeitos colaterais e aumentar o efeito da químio. Então olha que espetacular, você tem de um lado o melhor de uma medicina e do outro o melhor de outro. Sim, que eu acho que ainda é o que a gente está trabalhando, né? Bem nessa nossa fase é o que a gente mais trabalha, o melhor de cada medicina, a ideia da integração. Exatamente. Sim. Bom, Rafa, eu acho que não temos perguntas, mas eu não consigo abrir elas. Então, gente, se vocês tiverem pergunta, manda na caixinha, que a caixinha eu tô vendo. Eu não tô conseguindo abrir a pergunta, porque tá travado aqui com o vídeo que a gente ia chamar. Não sei se você tem alguma consideração, alguma dica que você deixaria. Ainda é um assunto que tem tanta coisa, né? Que a gente até fala, o que mais que vai falar? Mas tem muita coisa. Tem. É infinito o estudo, assim, na verdade, né? Na hora que você começa a aprender de uma coisa, você começa a entender de outra, e aí você vê que você não sabe nada. Já, né? De Você não sabe nada. estudos. É só, o Rafael mandou pra gente mais de 100 estudos, né, do cannabis. Então tem muita coisa para ler, tem muito livro já Sim, falando, muita gente estudando na área já. sim. E a ideia é essa, é que a gente consiga fazer uma medicina bacana, com responsabilidade, zelando pelo código de ética veterinária e zelando pelo bem-estar animal. Acabou, se você caminhar por esse lado, você não vai ter erro na tua vida, você não vai fazer experimentações. A Thaís aqui está perguntando se cada tipo de planta vai, aí eu não consegui ver, acho que ela deve ter perguntado se cada tipo de planta vai ter um composto diferente e uma indicação. Então vai acabar sendo assim. Se eu tiver plantas RA e THC, vai ter uma indicação. Se eu tiver plantas RA e CBD, vão ter outra indicação, entendeu? Cada genética vai ter um composto específico que vai poder ser extraído de acordo com o plantio e a cura e tudo que vai envolver o cultivo. Né? Então você pode ter uma planta top, puta top, mas se você não tiver um bom cultivo, você não vai ter a expressão da epigenética da planta, né? Genotípica dela por causa da epigenética do fenótipo. Então é importante aí que a gente tenha essa consciência. Então, onde a gente vai ter isso? Onde a gente tem as certificações. Então, se eu pegar um óleo onde eu não sei a procedência e falar lá é full spectrum, ou é high CBD, high THC, se eu for advogado do diabo, eu vou falar, mas e se não for? Né? Tudo bem, com a indústria, com essas extrações de CO2, também pode acontecer. A indústria colocou formal em leite de criança, né? Mas você vai ter um controle maior. Né? Você tem um controle maior, você tem de onde recorrer. Né? Você tem um produto onde você tenha, por exemplo, você sabe onde extraiu, você sabe qual foi a diluição que foi feita, você sabe qual é a validade desse produto, você sabe qual que é o diluente, você sabe qual a composição. Respaldo, né? Você tem respaldo, cara. Tem respaldo. Porque as associações têm isso também. As associações têm isso. Então, é legal de pegar de associação também. Sim, eu ia te falar que eu não quero deixar as pessoas na mão em relação à pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só derrubar essa para parar de estar travada a minha live e aí eu volto, a gente abre para pergunta, pode ser? Beleza, pode sim.
Beleza. Beleza, então, Rafa, obrigada. Eu só vou derrubar essa, eu vou Beleza. salvar, tá, gente? 1 minuto a gente volta e aí já entram as perguntas de vocês, só para não ficar sem. Então, até já, já voltamos. Fechou. Tchau. Tchau, obrigada, Rafa. Imagina.